Olá pessoal, tudo bem? Então vamos gravar o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é uma história muito antiga. É, é uma história sobre namoro, né? De tipo assim, quando as pessoas começavam a namorar, às vezes uns casavam, outros não casavam. Então, mas a história mesmo é sobre isso. Então, naquela época dos anos 60, mais ou menos, aí o meu pai tinha uma prima. Ela era solteira, moça, né? E tinha um rapaz nessa época. Aí eles ficaram namorando. Aí naquela época, se as pessoas tivessem relação sexuais antes do casamento e depois saísse fora não querer se casar com aquela própria moça que estava namorando, era forçado a casar. Então, esse rapaz, a moça era prima do meu pai. Então, aí a justiça lá forçava, né, casar. Mesmo que não seguisse, né, depois de casado, não seguisse. Às vezes podia separar antes, depois do casamento, né? Então, ele, para não casar com a moça, porque ela tinha falado que ele tinha, falar naquela época, falar, mexeu, né? Mexeu, falar assim, mexeu com a moça virgem. Então, aí tinha que casar. Aí ele, para não casar, aí essa semana eu tava vendo uma gruta lá da Santa Luzia, né? E ela é a santa protetora dos olhos. Então, a história é sobre isso. Esse cara falou que ele não tinha mexido, não tinha feito, fazer o mal, né? Que ele não tinha feito mal à moça não, que era a prima do meu pai. E se ele tivesse feito, que ele ia fazer uma jura pela Santa Luzia, que ele queria que ela cegasse ele. Se ele tinha mexido com ela, ele queria que a Santa Luzia cegasse ele. Aí, o que aconteceu? Ele queria que cegasse todos os dois olhos, né? Só que a Santa só cegou de um olho só. Aí muitas pessoas que via ele já faleceu, porque faz tempo. Ele tinha um olho só, né? O olho dele murchou, né? Aí ficou cego de um olho. Aí, porque a história foi assim. Aí o pessoal brincava com a santa, né? Então ficou cega. Ela deu uma chance que ela só cegou de um olho, não cegou dos dois, porque ela é a santa protetora dos olhos. Só é que, como ela é protetora, ela tem o poder de dar a visão e também tem o poder de tirar, né? Então ela tirou a visão desse homem. O nome dele era Francisco, né? Só que eu não vou falar completo porque ele tem família, né? E aí a família vai ficar sabendo que eu fiz esse vídeo. Então, aí a história foi essa, é uma história antiga, mas real. Pois a santa não cegou ele dos dois olhos. Aí cegou só de um só, né? Então aí o pessoal falava, sempre a minha mãe por que que a minha mãe sabia, né, e contou pra mim? Porque eu não era dessa época, né? Eu não tinha nem nascido ainda, mas ela contou pra mim por quê? Porque a moça era prima do meu pai, né? Então, a minha mãe, ela sabia de toda a história, né? Ela sabia de toda essa história, então por isso que ela contou para mim. E olha, pouquíssima gente dessa região, acho que nem sei se tem alguém que sabe ainda dessa história. Eu acho que muitos não sabem. Nem da época, né, que aconteceu isso, eu acho que eles não sabem. E hoje, também eu falando só o nome Francisco, as pessoas, pode ser que muitas pessoas não vão saber quem é, né? Mas eu tô falando assim mesmo, não é para saber, não é para as pessoas ficar sabendo lá, a família, não, porque esse homem já faleceu, então ele fez isso. Ele jurou pela santa, então foi cego de um olho sozinho. No caso que ele jurou que não tinha, falava fazer o mal à moça, né? Então, ele falou que não tinha feito, então é isso, até.
Antigamente era sério.